É início de mês e muitas pessoas devem estar fazendo as contas. Aí estica daqui, dali. Será que o dinheiro vai dar para pagar as dívidas? Cada conta que chega é um motivo a mais de preocupação. E aí muitas vezes os problemas financeiros interferem na rotina da casa, mexem com a saúde do casamento. Olha, se você está passando por essa situação, veja as dicas que vamos trazer agora. A repórter Bianca Carvalho está com 2 educadores financeiros e tem um detalhe interessante. Eles são casados, então tem experiência para falar sobre isso, né? Ô Bianca, para quem está cheio de dívidas, ou para quem não quer, então, acumular as dívidas, é casado, tem filhos, cachorro, papagaio, um monte de coisa para dar conta em casa, qual é a primeira lição? Planejamento muito importante, né, Meire? Você tem que encontrar um equilíbrio, para isso você precisa estudar e conhecer quanto você ganha, quanto você gasta. E mais, quanto você deveria gastar, né? Normalmente a gente gasta diferente do que a gente deveria gastar, mais normalmente. E são várias situações. Você falou sobre os dois, eles são educadores financeiros, Luciano e Rodrigo, mas eles têm cada uma profissão. Luciano arquiteta, Rodrigo advogado. Paralelamente a isso, eles viraram educadores financeiros. Antes de conversar com vocês, pedi pra gente conhecer a história de Odilon, gente. Odilon tá desempregado, né, Odilon? Como é que é para organizar o dinheiro que você atualmente não está ganhando, que você deve estar fazendo o quê? Bico, Odilon? Bom dia. Bom dia, tô fazendo bico por enquanto, né, que não tá aparecendo trabalho ainda, né? Aí eu faço um bico em feira em todos os cantos, né? Onde tem um serviço eu tô fazendo. E o dinheirinho que você ganha desse bico, você vende uma coisa ali, acolá, como é que você faz para segurar esse dinheiro e o dinheiro dá? Fica difícil, né, pra gente assim que é trabalhador, a organizar alguma coisa sobre um dinheiro desse que não é um dinheiro certo, é um dinheiro que você corre atrás, fica meio difícil pra gente. Mas eu tenho fé em Deus que vai pintar um emprego, alguma coisa. Pra ver, né? Pra ver. Veja só, Dilon, fica aqui. Vamos ver se a gente consegue te ajudar a entender o que fazer com esse dinheiro. Começar com você então, Luciano. Como é que você faz nesse caso? Como ele, tem muita gente que não sabe exatamente quanto vai ganhar, porque faz um bico ali, outro acolá. Como se faz para ter uma educação financeira numa situação como a dele? Assim, na situação dele, é a de todo mundo, não é? Todo mundo tem que, quando ganha, tem que separar alguma coisa para os momentos que vai ter mais dificuldade. Então é importante que ele faça essa relação com o que ele está ganhando, pouco que ele ganha, que seja bem administrado em termos de guardar alguma coisa para outros momentos de maior crise. Não se trata, Rodrigo, de ser assim, não, só deve ou só se desorganiza quem ganha pouco. Quem ganha muito deve um bocado, né? Quem ganha muito deve muito. As dívidas, o comprometimento financeiro é diretamente proporcional à sua condição financeira, à sua receita, o quanto você ganha por mês. Então, a gente está trabalhando, quando a gente trabalha educação financeira, a gente trabalha comportamento. E o comportamento de uma pessoa que ganha pouco não é diferente de uma pessoa que ganha muito. Por quê? Porque a gente está falando do comportamento em relação ao dinheiro e não em relação à cifra. Né? Então, quem ganha pouco gasta na proporção daquela realidade que ela vive. E quem ganha muito, da mesma forma. O padrão de vida dela é mais alto e os desejos de consumo dela são proporcionais a essa realidade que ela está habituada a viver. Agora, gente, sabe o que acontece? A pessoa às vezes está numa situação como a de Odilon, mas a pessoa não deixa de ter sonhos, de ter planos. Quer ver? Quais são teus planos, Odilon? Teu sonho, assim, o que é que você está pensando? Se você tivesse um dinheiro agora, você faria o quê? Compraria uma casa. Uma casinha para você? Agora você fica assim, difícil até se programar, né? Porque tá sem um dinheirinho assim, certo? Sem expectativa de nada ainda. Como eu disse, né? A situação não tá boa, né? E a gente tem que correr atrás do nosso objetivo, né? Mas como eu tenho muito plano assim na minha vida, eu acho que a minha idade ainda permite eu arrumar um emprego, alguma coisa assim. Claro que permite. Se Deus quiser, a gente vai dar sorte para você hoje. E aí? Ele tem um sonho, ele quer ter uma casa. O que é que a gente faz com os nossos sonhos para poder organizar isso com o nosso orçamento? Meire, primeiro passo para a gente realizar um sonho é saber quanto custa esse sonho. Não basta o Odilon dizer, meu sonho é ter uma casa. Ele precisa saber quanto vai custar essa casa que ele pretende ter. Qual é a realidade de casa que ele está disposto a alcançar. Ele estava falando que não tem um emprego fixo, um emprego formal, mas ele tem renda. Ele estava falando aqui há pouco que ele hoje está fazendo um bico, nesse período que não tem a carteira assinada, um bico como vendedor de batata. Eu pergunto a ele,
Quantos quilos de batata por mês você vende, Odilon? Por semana você vende? Será que dentro dessa quantidade de batata que você vende por semana, por quinzena ou por mês, você não tem condições de guardar o valor proporcional a um determinado peso de batata? Então, por exemplo, a cada 1 quilo de batata que você vender, você guarda a quantia proporcional a 100 gramas dessa batata. Ou seja, 10% do que você ganha, independente de quanto seja, você vai guardar. Não importa quanto você guarda, importa se você guarda. Entendeu? Entendi. Vai ter que fazer esse cálculo. Em que idade a gente deve... A partir de que idade a gente deve começar a explicar ao menino? Por exemplo, um menino de 3 anos, 5 anos, como é que a gente chega para falar para ele sobre isso? Educação financeira. Por incrível que pareça, aos 3 anos a criança já se relaciona com dinheiro, né? Sai da escola, pede a pipoca e sabe que tem uma moeda de troca. Então, conhecer que existe a moeda, que existe a cédula, que existe o porquinho, um lugar para guardar e não só consumir, estabelecer talvez um dia para esse consumo e não toda hora. Trabalhar com a criança pequenininha, tolerância e paciência, que é um ponto muito difícil hoje em dia, as famílias estão se perdendo. Então, tudo é muito imediato. As pessoas pedem, a criança pede e no outro dia tem que ser. O dinheiro acaba com a relação. A gente sabe que isso acontece se não for organizado na família. Só para encerrar, Rodrigo, eu falei há pouco aqui que quem gasta mais está entre 18 e 25 anos. Por quê? Meire, eu faço a seguinte analogia a título de brincadeira. Se você der um garfo e uma faca a uma criança de 1 ano para ela se alimentar, ela vai se machucar ao invés de se alimentar. Você pega um jovem que acabou de sair da escola sem ter qualquer noção de educação financeira e entrega a ela um cheque especial e um cartão de crédito por conta do primeiro emprego, ele vai se machucar, porque consumir é gostoso, é prazeroso. E se ela não tem a exata noção do que gastar e como gastar, ele vai se machucar. E é por isso que a maior parcela de endividados das famílias brasileiras está na faixa etária de 18 a 25 anos. Tá certo. Rodrigo, Luciana, muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Odilon, vamos calcular essas batatas. Quanto você está vendendo, separar a quantidade de batata para comprar a casa. Na próxima vez que a gente se encontrar, você vai dizer que está comprando essa casa, tá certo? Tá certo. Eu espero assim, né? Se Deus quiser. Boa sorte para você, meu querido. Meire. Torce pelo Odilon, agora serve para quem vende docinho, batata, salgado, né, Bianca? Para todo mundo fica aí a orientação.